Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor e convido a todos para abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas 17, capítulo 17 do livro 2 Crônicas e os versos do 1 ao 6 inicialmente. 2 Crônicas 17 do 1 ao 6. 2 Crônicas, capítulo 17, os versos do 1 ao 6, assim nos diz na palavra do Senhor: Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Antes, procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor, eis aqui o teu povo, eis-me aqui, Senhor. Estamos reunidos em teu nome para te adorar, para te servir, para glorificar teu santo nome, Senhor. E agora queremos ouvir a tua voz, que nós possamos ouvir a tua voz e compreendê-la, Senhor. Por isso pedimos que em nome de Jesus o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento, para que possamos compreender a tua mensagem, mas principalmente aplicá-la nas nossas vidas. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O segredo para uma vida feliz. É mais provável os filhos aprenderem com os erros dos pais, ou é mais provável que os filhos repitam os erros dos pais? No seu entendimento, na vida de muitos personagens da Bíblia, nós percebemos que os exemplos dos pais influenciaram os filhos, sim, e de forma poderosa e duradoura. Josafá, durante boa parte da sua vida, Josafá parecia um filho que aprendeu com os erros de seu pai, Asa. Ele aprendeu, mas da seguinte forma: ele optou pelo modelo positivo, porque a gente observa as coisas erradas e diz: isso é errado, eu vou fazer diferente, eu não vou fazer igual. Josafá foi influenciado
mas de uma forma positiva, para não repetir os erros do pai. Mas nós vamos ver no decorrer da mensagem que em várias ocasiões as decisões de Josafá revelaram os aspectos negativos dos exemplos de seu pai. Ele acabou repetindo os erros do pai. Daí já vem a primeira dedução para nós: como nós estamos influenciando a vida dos nossos filhos. O que nós podemos esperar que essas crianças de hoje, quando chegarem a ser adultos amanhã, o que elas vão levar, que absorveram de nós. Vamos aprender então nessa noite, não só com Josafá, mas também com o rei Acabe, o segredo para uma vida feliz. Vamos ler 2 Crônicas 17, agora do 7 ao 9. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes Ben-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías. Veja só o que ele fez: ele enviou os príncipes para ensinarem nas cidades de Judá, e com eles os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com estes levitas os sacerdotes Elisama e Jeorão. Vejam, irmãos, no terceiro ano do reinado, o que este rei faz? Ele observou que o povo de Judá, tendo seguido os caminhos de seu pai Asa, estavam totalmente perdidos e desorientados com relação ao conhecimento de Deus. E um povo sem o conhecimento de Deus é um povo fadado ao fracasso. E parece que uma das suas primeiras e importantes providências foi destacar, digamos assim, uma equipe de evangelistas formada por príncipes, por levitas, por sacerdotes, para ir para todas as cidades de Judá ensinando as escrituras. No verso 9 diz: ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Primeiro cuidado, vou ensinar a palavra de Deus. Este rei, Josafá, teve uma atitude muito importante. Mandou ensinar a palavra de Deus para todo o povo. Josafá, ele percebeu que o conhecimento dos mandamentos de Deus seria o primeiro passo e mais importante para fazer com que o povo vivesse de maneira correta. E assim ele deu início ao que nós podemos chamar de um programa nacional de educação religiosa. E com isso, conseguiu reverter a decadência espiritual que se instalara no final do reinado de seu pai. E devido a estas medidas, a nação então começou a seguir a Deus. Irmãos, atualmente as igrejas e as escolas que são cristãs, elas precisam atentar com muito zelo para isso. O cuidado no ensino da palavra, a importância dos cultos de ensino da palavra, a importância da escola bíblica dominical. Irmãos, sem conhecer a palavra, é muito difícil você crescer espiritualmente. É preciso conhecer. E este rei teve o cuidado de levar o conhecimento da palavra a todo o povo. 2 Crônicas 17, do 10 ao 13, diz assim: veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. E aqui nós já notamos a primeira resposta de Deus. O Senhor moveu todos os povos em redor de Judá para entrarem em guerra. Mas como o povo de Judá estava agora seguindo fielmente a Deus, Deus
lhes deu livramento. Nenhum daqueles povos, estavam todos guerreando uns contra os outros, mas nenhum ousou enfrentar Josafá e Judá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Percebeu? Os filisteus, que foram históricos inimigos do povo de Deus, no reinado de Josafá, passaram a pagar tributos e presentes para Josafá. Que coisa fantástica. Também outro povo aqui, os arábios, lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Incrível. Enquanto com os outros a guerra cobria, com aquele povo que seguia a Deus, as bênçãos eram derramadas sem medidas. Hoje se fala tanto aí na teologia da prosperidade, que tem que botar Deus contra a parede, exigir, cobrar de Deus. Eu creio nisso, que diz a palavra que Deus dá aos seus enquanto dorme. Você tem só que seguir o Senhor, fazer a vontade dele, se colocar no centro da vontade do Senhor, confiar nele, porque ele move céus e terras, porque ele é o dono do ouro e da prata, e ele faz esse ouro, essa prata, a provisão vir de onde você nem espera. Você crê nisso? Eu creio, e porque eu creio, eu estou vendo isso acontecer na minha vida. Bem, nós vimos aqui que os outros povos estavam mandando provisões, prata para ele. No verso 12, Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente, e diz que ele edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá, e empreendeu muitas obras nas cidades de Judá, e tinha em Jerusalém gentes de guerra e homens valentes. Bem, aqui dá para a gente ter uma ideia de como Deus estava já trabalhando na vida de Josafá e mostrando que era com ele. Vamos agora para o capítulo 18. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância. Até aqui nós podemos dizer que ele conhecia o segredo para uma vida feliz. Mas a partir exatamente deste ponto, esse ponto aqui é chave. Ele muda a história de Josafá, antes e depois disso aqui que ele fez. O que é que ele fez? E aparentou-se com Acabe. Aparentou-se, tornou-se parente do rei Acabe. Quem era Acabe? Rei de Israel. Que rei era esse? Um rei ímpio, que além de ele mesmo não servir a Deus, ele levou junto com Jezabel todo o povo de Israel a servir a Baal. Esse homem que estava experimentando uma vida feliz, deu um passo infeliz. Ele, num descuido, num piscar de olhos, ele botou tudo a perder. Josafá, irmãos, ele era, como nós vimos, um homem muito abençoado, riquezas, glória. Ele era temido e respeitado pelos reinos vizinhos, era também respeitado pelo seu povo, e estava andando nos caminhos do Senhor e fazendo o povo também andar nos caminhos do Senhor. Mas veja a situação dele. Ele estava profundamente comprometido com Deus, mas ele permitiu que o filho dele se casasse com a filha de Acabe e Jezabel, uma moça por nome Atália, e por isso ele aparentou-se. Com o casamento do filho dele, ele tornou-se sogro de Atália, e Acabe era sogro do filho de Josafá. Daí aparentou-se com Acabe. O país do qual ele era rei vivia em paz. Já Israel estava em guerra. Ele não tinha nada que se meter na guerra dos outros. Ele foi se unir, ele foi fazer aproximação
amizade com um rei ímpio. Como nós podemos esperar um bom resultado de uma união com alguém que não segue a Deus, que não serve a Deus? Por isso a gente tem visto tanta desgraça acontecendo, porque, irmão, se você conhece um pouquinho da palavra, você entende rapidamente o que essa palavra está nos mostrando. Como uma moça evangélica que aceitou a Deus, que quer andar nos caminhos do Senhor, quer agradar a Deus, que quer ter uma vida feliz, pode ambicionar ter uma vida feliz namorando com alguém que não aceita os caminhos do Senhor. Ah, mas o meu amor, o meu carinho vai fazer com que ele aceite. Tomara, mas a experiência tem mostrado o inverso. Geralmente, o ímpio acaba tirando o crente da presença do Senhor. Segundo Crônicas 18, os versos 2 e 3. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele. Vamos imaginar essa festa aqui, uma festa como essa, um rei oferecendo uma festa para o outro, principalmente que agora eles eram parentes, seus filhos haviam se casado. Essa festa aqui deve ter sido, como a gente chama, uma festa de arromba. E matou muito animal aqui, não é? Ovelhas e bois em abundância. E é óbvio, a Bíblia não diz, mas é óbvio que deve ter corrido vinho frouxo aí. E imaginemos agora eles embriagados, comendo, bebendo, rindo, e o crente está lá metido na festa com o ímpio. Não dá, irmão. Você se imagina numa festa bebendo? Que vergonha. E depois da pessoa embriagada, irmãos, depois de estar embriagado, não consegue mais ter o controle. Olha, a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 15, 33: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ele foi bater papo com Acabe, ele foi conviver com Acabe. As más conversações corrompem os bons costumes. E aqui eu desperto a sua atenção. Olha essa palavra que vem na sequência agora aqui, ela é fundamental. Então Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Persuasão, persuadir, convenceu, poder de convencimento regado a vinho. O outro lá embriagado: rapaz, agora nós somos parentes, rapaz, agora você tem que me ajudar, eu estou numa guerra contra Ramote Gileade, você podia subir comigo, a gente chutava os nossos exércitos, é uma guerrinha besta lá, a gente vai lá, e em poucas horas está resolvido. Se você me ajudar, você tem que me ajudar, agora nós somos parentes. Você vai deixar o sogro do teu filho morrer, ou ser combatido pelos outros? Não, me ajude. E ele ficou numa situação difícil. Olha, irmão, quando a gente vai se misturar com o ímpio, pode ter certeza que mais dia, menos dia, mais hora, menos hora, vai surgir uma situação que é criada, que Satanás é que está por trás, e que você de repente fica numa situação muito difícil. Já botou a perna, Maria movediça, ela começa a drenar o resto do teu corpo. E ali, a areia movediça preparada por Acabe começou a drenar o corpo de Josafá e a mente, o que é pior. Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. Palavra de rei. E o que me chama a atenção, nós somos cristãos, nós somos o povo de Deus. Deus nos constituiu luz da terra, sal da terra. A nossa aproximação com as pessoas que não temem a Deus é para sermos sal e luz
para que elas sejam alcançadas e transformadas pelo nosso exemplo. Mas o que acaba acontecendo? Isso que aconteceu. E ele diz, me chama muito a minha atenção, serei como tu és. Que história é essa? Eu vou ser como tu é, ímpio, que não respeita a Deus, que não teme a Deus. Eu vou ser como tu é, um beberrão, mau, cruel. Serei como tu és. E o meu povo que eu tive um trabalho enorme para botar o meu povo, para aprender a palavra, e agora que o povo está aprendendo, que já aprendeu, que está seguindo os caminhos do Senhor, e Deus tem me abençoado com uma vida feliz, eu vou ser que nem você, e meu povo vai ser que nem o teu povo, que serve a Baal, e ali iremos contigo a peleja. Já se comprometeu. Eu creio que aí passou um pouco o efeito do vinho, ele meio que se deu por conta. Josafá muda um pouco de ideia e disse ao rei de Israel, no verso 4, disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta primeiro a palavra do Senhor. Mas ele já tinha dito, iremos contigo a peleja, mas voltou atrás e disse, mas consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes disse, iremos a peleja contra Ramote e Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram, sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Vamos entender o que está acontecendo. Josafá disse, vamos ouvir a palavra do Senhor. Acabe, sabido, chamou os profetas dele, 400 profetas dele, que ele mantinha e que só diziam aquilo que ele queria. E ali, me engana que eu gosto. Não tem gente que é assim? Diga as coisas que me façam bem ao meu ouvido. E a resposta deles, sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. A resposta foi boa, não foi? Não era que ele queria ouvir? Era. Os maus reis, eles não gostavam de que os profetas de Deus anunciassem catástrofes iminentes. Por isso muitos se cercavam de profetas que lhes diziam apenas o que eles desejavam ouvir, e que exaltavam a grandeza do rei e prediziam grandes vitórias a despeito da gravidade da situação. Aqueles profetas só exaltavam que o rei era bonito, que era forte, que venceria, e o rei se animava com aquilo, porque se dissesse, não vá que você vai perder, ele ficava triste e mandava matar. E os profetas que viviam às custas do rei, que eram mantidos pelo rei, já sabiam que deviam dizer aquilo que agradasse ao rei, porque eles seriam recompensados em seguida. Disseram isso, sobe, pode subir, porque Deus entregará nas mãos. Josafá ficou meio desconfiado, né? A esmola grande, mesmo 400 profetas dizendo, ele não acreditou, porque ele viu que aqueles ali não eram profetas verdadeiros. Olha o que ele diz, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Ou seja, peraí, esses profetas aí são de Baal, eu quero ouvir um profeta do Senhor. Amém? Respondeu o rei de Israel a Josafá, há um ainda por quem podemos consultar o Senhor. Ele sabia que aqueles 400 não estavam consultando o Senhor Deus, estavam consultando Baal, que era um Deus de mentira. E aí ele diz, há um ainda por quem podemos consultar o Senhor. Agora presta atenção aqui, ó, que interessante. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá, não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. Observe bem, que quando alguém deseja agradar ou impressionar outra pessoa, isso acontece muito. Quer agradar ou quer impressionar, chamar a atenção para si.
pode sentir-se tentado a mentir para causar uma boa impressão. E a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de profecias, porque às vezes não vem de Deus. Se não vem de Deus, são profetadas. E aí vamos adiante, no verso 9: o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Vamos entender, ele mandou trazer Micaías. Enquanto foram buscar Micaías, os 400 outros profetas estavam lá, fazendo lá o showzinho deles. E olha que show: Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro, olha a encenação, e disse: assim diz o Senhor. Só podia dizer realmente se Deus estivesse falando, mas eles não temiam. Tem gente que está dando profetada é porque não tem temor ao Senhor, está usando o nome de Deus sem Deus ter mandado dizer. Aguarde para ver o que Deus vai fazer na vida dessa pessoa. Não se brinca com isso. Mas esse aqui com os chifrezinhos, fez uns chifres de ferro. Eu imagino que ele com chifre de ferro deve ter andado rodopiando, com chifre na cabeça, para um lado e para o outro, e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os ciros até de todo os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Olha aí, eles disseram que ia ser assim. Era tudo que o Acabe queria ouvir. Ele queria e desejava ouvir isso, até mesmo para impressionar de uma vez por todas o Josafá, convencê-lo a ir com ele. Ele acreditava que se ele fosse só, ele ia perder, e ele queria envolver o outro. Vamos ler agora do 12 até o 22. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Misericórdia, irmão. Como é que você vai chamar um profeta e diz: olha, abre o teu olho, os outros lá estão profetizando que todo mundo, que eles devem ir para a guerra. Você diga a mesma coisa, procura agradar o rei. Agora o verdadeiro profeta, o verdadeiro homem de Deus, aquele que serve realmente a Deus, que está a serviço do Senhor, responde como respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso eu falarei. Aleluia. O que ele disser é o que eu vou falar. Eu não vou dizer coisas para agradar ninguém, para agradar o homem, mas vale agradar a Deus do que aos homens. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade, a peleja, ou deixarei de ir? Ele respondeu: sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Dá para ver que ele não se deixou levar pela resposta irônica, certamente, de Micaías. Ele pediu: me fala a verdade. Ah, tu quer ouvir a verdade? Ele disse que viu todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Eu vi que você vai morrer. O povo ficou sem o líder. Eles estão andando dispersos como ovelhas que não têm pastor. Aí Acabe deve ter estremecido, não é? E ele continuou: e disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, ele pediu a verdade, quando falou a verdade, ele agora se zangou. Impressionante. Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu:
Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. No verso 19, perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira, e outro de outra. No verso 20, então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Que palavra dura! Teve coragem na frente dos 2 reis, na frente dos 400 profetas. Ele não temeu e disse o que Deus mandou ele dizer. Irmãos, Deus usou aqui a influência sedutora dos falsos profetas para castigar Acabe. Ora, como nós vimos, esses profetas só falavam o que Acabe gostava de ouvir. Então Deus permitiu toda essa situação com um propósito: destituir Acabe do trono. Pois os profetas que eram mantidos pelo rei enredaram nos seus ardis, e Acabe, que não ouvia a Deus, seria morto em uma batalha. O espírito da mentira era constante na vida desses profetas. Por isso, eles diziam ao rei somente o que ele desejava ouvir e não o que realmente ele precisava saber. E ele foi se acostumando e se acostumando a ouvir só mentiras. Quantos hoje recorrem a falsos profetas, enganam-se ouvindo mentiras, e quando a queda vem é de uma vez só. Quando vem, não tem mais jeito. Estão esquecendo o que a Bíblia diz para seguir atrás dos falsos profetas. Todos nós, queridos, líderes ou não precisa nem você ser um líder. Nós corremos o mesmo risco quando nos permitirmos cercar-nos de conselheiros cujo único intuito é nos serem agradáveis, ou nos impressionarem de que realmente eles detêm o Espírito Santo em suas vidas e em suas profecias. Micaías, entretanto, ele falou a verdade e foi preso e ainda apanhou. 18, segundo Crônicas 23 ao 28. Então Zedequias, filho de Kenaana, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. E aí, no 27, disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. E disse mais: ouvi isto vós, todos os povos. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. Concluímos aqui o quê? Micaías falou a verdade, apanhou na cara e foi jogado no cárcere. E Josafá, que pediu para ouvir a voz do Senhor, que ouviu tudo isso. O verso 28 é bem sutil. A resposta está aqui. O que é que Josafá fez? Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. O que aconteceu?
Josafá foi para a guerra. Que coisa! O homem que tinha uma vida feliz, que vivia num reino feliz, que era respeitado, temido, amado, abençoado por Deus, se mistura com os ímpios, segue o conselho dos ímpios, ouve a voz de Deus alertando, mas faz ouvido moco para o que Deus disse. Micaías foi preso, e com isso nós tiramos mais uma lição. A obediência a Deus nem sempre nos protege de perseguição, pode até provocá-la, mas é melhor causar o descontentamento de um semelhante do que causar a ira de Deus. Mateus 10:28 já nos adverte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Em Mateus capítulo 5, verso 10 diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se o mundo te ridiculariza porque você está sendo honesto e sincero, é porque Deus está se agradando de você. Continuemos, 18 do 28 ao 31. Subiram o rei de Israel e Josafá, então, rei de Judá, Ramote e Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: que safado, ele convenceu o outro a ir para a guerra com ele, mas o que ele faz? Eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, traja as tuas vestes. Esperto, né? Eu vou me disfarçar, não vou com as roupas de rei, que aí eu vou passar despercebido no meio dos soldados. Mas disse para Josafá: tu vai com as roupas de rei. E Josafá foi enganado pelo ímpio. Josafá caiu na armadilha. Ai, irmão, que comunhão há entre a luz e as trevas, irmão. O ímpio só quer nos colocar em armadilha, só quer nos colocar em fria, como a gente diz. Josafá entrou numa fria aqui. Imagina só, a roupa do rei era completamente diferente da dos soldados. Quando o povo olhasse, eles iam querer matar logo quem? O rei. Se matasse o rei, pronto, estava vencida a guerra. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Ele queria Acabe, ele queria o rei de Israel, mas Acabe, disfarçado de soldado, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Se enganaram, né? Só viram um rei ali, é esse aqui o rei de Israel. Eles lá não imaginavam que outro rei tinha ido junto. E aí, Josafá, você agora está diante da morte, que os caras tinham ordem de matar só o rei, e este é o rei de Israel, eles disseram. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Eu desperto a sua atenção para esse momento. Josafá, porém, gritou, e o Senhor os socorreu. Deus os desviou dele. Ele clamou por Deus, e mesmo ele tendo feito o que ele fez, Deus os socorreu e os desviou dele. Milagre. Irmão, aqui os problemas de Josafá começaram quando, você acha? Quando ele uniu as suas tropas às do perverso rei Acabe. E é isso que dá um crente envolver-se com um ímpio. Quase que imediatamente, Josafá viu-se como alvo de soldados sírios que, por engano, confundiram-no com Acabe. Josafá, vamos pensar junto, ele poderia, naquela hora, ter aceitado esse destino, porque ele merecia. Mas na última hora, ele se apavorou, clamou a Deus, que o salvou milagrosamente. Irmãos, quando alguém peca e as consequências inevitáveis do erro alcançam-no, a pessoa pode ser tentada a desistir. Talvez pense: eu escolhi pecar, é minha culpa, então eu devo aceitar as consequências. Mas ouça muito bem, embora sejam merecidos os resultados dos nossos atos, não existe razão para não implorarmos o auxílio urgente de Deus.
Se Josafá tivesse desistido, poderia ter morrido. O pecado, o ato que você cometeu, por mais grave aos seus olhos que tenha sido, mas nunca é tarde para você se arrepender e clamar por Jesus. Ele vai te ouvir, vai ver que há um arrependimento sincero no teu coração e vai te atender. Não atendeu Josafá? Pode atender você. Não importa o quanto alguém tenha pecado, ao reconhecer o erro e arrepender-se, poderá clamar a Deus e obter ajuda. E foi o que aconteceu com Josafá. A estratégia de Acabe. Como nós vimos anteriormente no verso 16, Micaías havia profetizado a morte de Acabe, lembra? Acabe podia ser cabeça dura, mas ele não era bobo não. Com tal profecia que ele ouviu, ele deve ter ficado com a pulga atrás da orelha, então é melhor não arriscar muito. Disfarçou-se ardilosamente para enganar o inimigo. Ora, aparentemente até agora, não é? O disfarce dele deu certo. Mas ouça muito bem, isso não mudou a profecia que Deus falou vai se cumprir. Segundo Crônicas 18, do 32 ao 34. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Aleluia! Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este, Acabe, ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque eu estou gravemente ferido. E no 34, a peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro, defronte dos ciros, até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Irmãos, Deus cumpre a sua vontade, a despeito do que as pessoas possam em vão querer usar para impedir que a vontade de Deus soberana se cumpra na nossa vida. Deus pode usar tudo, até mesmo um erro, para realizar a sua vontade soberana. E isso para nós representa uma boa notícia para todos aqueles que servem ao Senhor, porque com isso nós podemos confiar que Ele realizará os seus planos e manterá as suas promessas, por mais desesperadoras que possam parecer as circunstâncias que nos rodeiam. Segundo Crônicas 19 e o verso 1. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. Nós vimos que o poder e a popularidade de Josafá tornaram-no muito atraente para o oportunista e astucioso Acabe. Mas essa aliança acarretou 3 consequências devastadoras na vida de Josafá e posteriormente na própria história do povo de Judá. 3 consequências devastadoras. Primeira, Josafá sofreu a ira de Deus. Leia o verso 2 do capítulo 19. O vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: mais um profeta aqui que peitou o rei, olha, devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Eita, irmão, que lição! Como é que você foi lá te juntar com o perverso? Como você foi ajudar, foi amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Um homem que tinha uma vida tão feliz. Irmãos, quando o neto dele morreu, segunda consequência na vida dele, a nora, Atália, lembra que eu falei nela? A filha de Acabe. O netinho dele morreu e Atália, que era filha do Acabe, como eu disse, apossou-se do trono e quase eliminou todos os descendentes de Davi. A história continua. Você poderá ler em 2 Crônicas, no capítulo 22. Terceiro, você lembra que Josafá conseguiu
reverter a decadência espiritual que se instalara no final do reinado de seu pai, não é? E que devido a estas medidas, ele levantou aquela equipe de evangelismo, a nação de Judá começou a seguir a Deus. Olha a consequência grave aqui: a sua nora, Atália, introduziu as práticas malignas de Israel em Judá, revertendo tudo que Josafá fizera em seu início de reinado, o que acabou levando Judá à ruína. Que coisa! Eu lhe convido, reflita nestas consequências. Como é que tudo começou na vida de Josafá? Tudo começou bem, Deus era com ele, ele levou o povo a seguir a Deus, os outros povos abençoavam ele, Deus usava as pessoas para abençoar ele. Mas em sua opinião, qual foi o momento decisivo na vida de Josafá que ele errou e causou tudo isso? Quando ele se aparentou, né? Se uniu, quando ele se uniu com o ímpio. Ali começou a desgraça. O que a palavra do Senhor nos ensina nesta noite? Josafá, ele teve um bom começo. Muitos têm um bom começo, irmãos. Ele começou fazendo o que era correto aos olhos de Deus, e Deus, por isso, era com ele. Josafá, até então, tinha uma vida feliz. Nós certamente também desejamos que Deus seja conosco. Nós também desejamos ter uma vida feliz, não é assim? Acabe, por sua vez, ele levava uma vida voltada exclusivamente para o seu próprio ventre. Ele preferia viver cercado por falsos profetas, ouvindo profetadas que eram suaves e agradáveis aos seus ouvidos. Ele preferia isso do que buscar a Deus e ouvir os seus conselhos. Mas por isso, o que aconteceu? Ele correu o resultado da sua inconsequência, pagando com sua própria vida. E nós? Como é que nós estamos agindo? Também só queremos ouvir coisas agradáveis e maltratamos os profetas que nos anunciam verdades de Deus que muitas vezes não queremos ouvir, não queremos aceitar, e o profeta continua insistindo e dizendo: olha, a palavra do Senhor diz assim, e aquilo incomoda, e você tem vontade de esganar o pastor. Josafá pediu para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente pede para ouvir a voz de Deus. Ele pediu para ouvir a voz de Deus antes de decidir se iria ou não para a batalha. Deus lhe respondeu por intermédio do profeta Micaías. O que ele fez, Josafá? Ele ignorou a revelação, como nos diz em 2 Crônicas 18, 28, que nós já lemos: subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote e Gileade. Ele ignorou. Irmãos, não é proveitoso buscar o conselho de Deus para depois ignorá-lo. O verdadeiro amor ao Senhor é demonstrado não por pedirmos a sua orientação, mas por colocarmos em prática a informação recebida. Quando os desafios foram óbvios para Josafá, como a necessidade de educação religiosa do povo, a ameaça de guerra por um grande exército, Josafá buscou a direção de Deus e fez ali as escolhas certas. A sua dependência de Deus, ela foi consistente quando as perspectivas se mostraram claramente contrárias a ele. Mas Josafá, ele pecou, ele foi fraco em depender de Deus em relação aos planos e ações do dia a dia. Josafá quase foi morto quando, sem consultar a Deus, fez uma aliança com Acabe. Ele não consultou a Deus se deveria fazer aquela aliança, não consultou se deveria permitir que o filho dele se unisse com a filha do rei ímpio. Não ouviu. Ele ouvia em algumas coisas, mas em outras não. Ele não tomou a lição, não aprendeu a lição. O pior disso é que às vezes a gente apanha, cai, dói, se machuca, consegue levantar pela mão do Senhor, mas não extrai a lição, não aplica, não absorve a lição, e faz tudo errado de novo. Quando as questões são claras e o inimigo se mostra opressivo, nós sabemos que a fidelidade de Deus, ela é permanente. Mas o quanto mais devemos buscar a direção dele quando as questões são obscuras, meus irmãos.
e o inimigo está oculto. Aí é que nós precisamos buscar mais e mais a opinião de Deus. E Josafá sabia disso, contudo ele fez pouco uso desse conhecimento. E nós repetimos o erro de Josafá quando relegamos a Deus o segundo plano em decisões tidas como fáceis em nossas vidas. Então, quando as situações fogem do nosso controle, queremos que Ele nos tire dos problemas em que nos colocamos. Lembra de Josafá? Estava lá, no meio da guerra, e o pessoal partiu para ele, aí ele clamou por Deus, mas ele se meteu naquilo sozinho, ele não foi colocado ali por Deus, mas pelo menos ele clamou e Deus ouviu e teve misericórdia. Deus quer que nós confiemos a Ele não só as grandes decisões, mas também as do nosso dia a dia, as situações que frequentemente nós acreditamos que podemos controlar. Toda a nossa suficiência vem de Deus. Talvez você não tivesse ou não tenha de resolver um assunto importante hoje, porém mesmo assim, será que você dedicou algum tempo para entregar o seu dia a Deus pela manhã? Lembre-se disso amanhã, quando despertar, entregue o seu dia. Senhor, toma o meu dia nas tuas mãos, toma a minha vida em tuas mãos, me orienta, Pai. Eu por mim nada posso fazer, sem ti nada eu posso fazer. Mas a maior lição, entretanto, que nós podemos tirar nessa noite é a de que, quando os crentes quer ocupem posições de liderança, quer não, se aliam a pessoas não crentes, pode haver um comprometimento de valores e um entorpecimento da consciência espiritual. Muitas vezes a palavra de Deus nos alerta contra a associação com os descrentes. Nós precisamos meditar sobre estes alertas, e muito mais do que simplesmente decorá-los e repeti-los, nós devemos buscar aplicá-los em nossas vidas. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, os versos 14 e 15. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Afinal, qual é o segredo para uma vida feliz? Salmos, primeiro, os versos do 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eis o segredo para uma vida feliz. Que Deus aplique a porção da sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida.
passa sobre mim, me sustenta e faz vencer. Como é bom pertencer e depender só de ti, pois só assim descobri o segredo de ser feliz. Muitos lugares são bons, mas teus altares, Senhor, é onde eu vou me esconder e guardar o meu coração. Como é bom pertencer e depender só de ti, pois só assim descobri o segredo de ser feliz. Muitos lugares são bons, mas teus altares, Senhor, é onde eu vou me esconder e guardar o meu coração. Assim descobri o segredo de ser feliz. Muitos lugares são bons, mas teus altares, Senhor, é onde eu vou me esconder e guardar o meu coração. Nuvem de glória e poder, manto de adoração, é onde eu vou me envolver e guardar o meu coração. Nuvem de glória e poder, manto de adoração, é onde eu vou me envolver e guardar o meu coração. Senhor meu Deus, se achei graça aos teus olhos, eu te peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Se a tua presença, Senhor, não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Eu te peço, Senhor, mostra-me a tua glória. Eis aqui o lugar junto a mim. Quando passar a minha glória, eu te porei na fenda da rocha e com a mão te cobrirei. Programa Momentos com Jesus.